Você já participou de uma conversa em que a outra pessoa parecia estar falando uma língua totalmente diferente da sua? Isso acontece quando se é utilizado muitos jargões na nossa comunicação. Jargões, falar difícil, uma fala complexa, acaba criando barreiras na comunicação e fazer com que você não seja entendido, compreendido da forma como você gostaria. No vídeo de hoje você vai aprender como evitar essas armadilhas que dificultam o acesso e o entendimento das pessoas ao que você está falando, principalmente daquelas pessoas que não fazem parte do mesmo círculo que você, do mesmo ambiente que você, da mesma profissão que você. Esse é o ponto central, é você conseguir traduzir a sua mensagem, falar de uma forma mais simples para que o outro consiga compreender o que você deseja falar. Mas antes de tudo, oi meu povo, sejam muito bem-vindos de volta a esse canal. Se você caiu aqui de paraquedas, se você chegou agora, se você não conhecia este canal, seja muito bem-vindo. Por favor, se inscreve se você ainda não é inscrito, clica aqui no sininho para não perder nenhum conteúdo, para você ser avisado todas as vezes em que o vídeo subir, para que você assista em primeira mão. Clica aqui no curtir para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom, que esse conteúdo é importante, relevante e mande para mais pessoas. Então me ajuda nesse propósito de crescer esse canal, de levar esse conhecimento para mais e mais pessoas, assim a gente conseguir evoluir juntos, tá bom? Então bora para o tema de hoje. Jargões, eles são muito utilizados em contextos específicos profissionais, principalmente. Você pode perceber que o grupo de médicos, eles vão falar a mesma língua, que o grupo de enfermeiros vão falar a mesma língua, que o grupo de arquitetos vão falar a mesma língua, porque eles entendem os jargões profissionais da sua categoria. Agora, uma pessoa leiga, uma pessoa que é de fora, por exemplo, o cliente do arquiteto, o paciente do médico, como é que ele vai entender esses jargões se ele não faz parte desse contexto profissional, desse ambiente profissional? Como eles vão compreender? É você aprendendo a facilitar a sua linguagem, a traduzir a sua mensagem, a tornar mais acessível, clara e objetiva possível para que o outro possa acompanhar o seu raciocínio. Estudos do Play English Company mostram que 60% das mensagens que são processadas e interiorizadas pela nossa mente são mensagens, códigos que são fáceis de entender. Então, quanto mais difícil e complexa a sua linguagem, quanto mais jargões você utilizar, mais barreiras você vai impor nessa comunicação. E assim vai ficar muito difícil você manter relacionamentos mais fluidos, leves, propositivos. Então, quando o médico chega para falar sobre um acometimento de doença daquela pessoa, ele não pode dizer: a senhora está acometida de pressão arterial primária, secundária, terciária. Não é assim que ele deve falar, mas dizer: a senhora desenvolveu a pressão alta, que é o termo mais simples e mais acessível, comum, que todo mundo entende. Pressão alta está associado a tais e tais estilos de vida, de alimentação. Então fica mais fácil para o paciente entender o que o médico está falando e entender a importância daquele comunicado e da mudança de estilo de vida, de alimentação e tudo mais. Mesma coisa, um profissional de marketing. Quando ele está falando de CTA, de ROI, de funil de conteúdo, se é uma pessoa totalmente leiga, que não é do ambiente, do nicho de marketing, ela vai ficar totalmente perdida. Então, como é que o empreendedor digital que está começando agora a produzir conteúdo, vender os seus produtos na internet, como é que uma pessoa dessa vai entender o que é CTA, o que é ROI, o que é funil de conteúdo, se essa pessoa que está ensinando não consegue traduzir isso de uma forma simples? E como é que eu faço para que essas pessoas entendam a minha linguagem sem ser simplista demais, descaracterizar demais aquilo que eu estou falando, porque aquilo que eu estou falando é sim muito importante e relevante, é aprofundado e eu preciso tornar esse conteúdo mais acessível possível. Eu vou dizer algumas técnicas e estratégias para que vocês coloquem em prática hoje, então fica aqui comigo. Algumas perguntas simples para começar. Para quem eu estou falando? Quem são as pessoas que estão
consumindo o meu conteúdo. Eu preciso saber quem é o meu público. Só assim eu vou começar a traçar um caminho que seja de entendimento do meu conteúdo, de facilitação do meu conteúdo, da minha linguagem. Aprender de fato sobre comunicação assertiva para o meu público certo, para o meu público alvo. Então, traçando o perfil dessa pessoa que está te ouvindo, o nível de conhecimento prévio que ela tem, você vai minuciosamente traduzindo a sua mensagem, decodificando mesmo. E isso não é ser simplista, mas sim ser simples, ser acessível, diferente. Você não vai ser raso no seu conteúdo, você somente vai transformar esse conteúdo que está cheio de técnica, de jargões, de palavras complexas, difíceis, e tornar ela de uma forma fácil de decodificar. E você pode fazer isso utilizando metáforas, analogias. É aquela situação, se você precisa falar algum termo técnico, de todo jeito, se é importante você falar esse termo técnico, associe ele a algo que seja simples. Por exemplo, o funil de conteúdo, ele é parecido com o funil de coar café. Você fazendo essa analogia, a pessoa vai de imediato entender o que é um funil. Até porque a palavra funil, ele é simples, mas o funil de conteúdo em si, para você entender, é um pouco mais complexo. Mas fazendo essa analogia, você torna ainda mais acessível a sua comunicação. Aqui é um cuidado extremo, que é um erro constante, inclusive, das pessoas. Evite simplificar demais, como eu já falei para vocês aqui. Não é ser simplista, mas sim ser acessível, é diferente. Não trate as pessoas como se elas fossem incapazes, mas sim trate elas com respeito. Então, se o seu público não é do seu nicho, não é do seu meio, não é do seu contexto, traduz a mensagem, não sendo simplista e sendo respeitoso com esse público. Inclusive, impulsionando esse público a querer estudar mais, a querer saber mais. Porque quanto mais conhecimento, melhor é para o seu público, para você, para todo mundo. Preste atenção na sua oratória, fale pausadamente. Se precisar, faça pausas estratégicas, até para dar uma emoção a mais na sua fala. Então, utilize essas técnicas da oralidade, pausa, respiração, perguntas certas para trazer o seu público mais para perto de você. Se você quer um exercício simples para começar a aprender a traduzir a sua comunicação, a sua mensagem, pegue um termo muito complexo da sua área e comece a traçar metáforas, analogias, mais exemplos que possam simplificar esse termo e treine isso todos os dias até você ficar craque no automático, porque assim vai ficar mais fácil na hora de você falar sobre isso abertamente com o público, em reuniões ou com o seu público de fato, o público leigo. E para finalizar, esteja sempre aberto para dúvidas, para questionamentos. Então, se coloque à disposição para tirar essas dúvidas. Você já sabe, jargões dificultam o entendimento da comunicação para aquelas pessoas que não são do seu meio. Então, entenda qual é o seu público, facilite cada vez mais o acesso à sua mensagem e questione esse público. Esse conhecimento está sendo fácil para vocês processarem, entenderem, colocarem em prática. Se tiverem alguma dúvida, questionem, que eu estou aqui para responder. Então, isso gera conexão, isso gera mais resultados para você. Então, já começa a utilizar essas estratégias na sua vida profissional, na sua vida pessoal, se for interessante, e me deixa saber se você gostou desse conteúdo, porque quanto mais você fala aqui para mim, você compartilha comigo as suas impressões sobre esses conteúdos, melhor é para mim. Então vocês têm total acesso para questionar, para perguntar, para propor, e eu estou aqui para, junto com vocês, solucionar cada dificuldade, cada desafio e trazer mais conteúdo de valor para vocês. É um prazer ter você aqui comigo. Eu espero você no próximo vídeo. Um cheiro!